Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360. Obrigada a você que sempre acompanha, que está à disposição aí para receber, está aberto a receber informação de qualidade e todo o conhecimento que a gente carrega para a vida. No dia de hoje, nesse episódio, a gente vai entender mais sobre a saúde dos olhos. O que será que tem de cirurgia para corrigir quando a gente tem, por exemplo, miopia? Como evoluíram as cirurgias refrativas? Tem as tecnologias? Elas mudaram? Tem casos em que não pode operar? A pessoa vai ficar refém dos óculos para sempre? E catarata? Essa doença que está super relacionada à idade e que acredito que se todo mundo viver tempo suficiente vai ter. Será que a história é essa mesmo? Né? Será que a gente pode dizer que é a maior causa de cegueira reversível no mundo? Com vocês, meu convidado, Dr. Leôncio Queiroz Neto, médico, oftalmologista. Doutor, obrigada por ter vindo. É uma satisfação te receber aqui hoje. Eu que agradeço muito o convite, Denise. Doutor, é muito bom falar da saúde dos olhos. A gente comentava aqui um pouco antes do nosso bate-papo começar, valendo aqui em frente às câmeras, né? Como é importante dar valor, se você enxerga bem, dê valor e valorize a dor daquele que não enxerga muito bem também. Sem dúvida, Denise. Você veja, 85% do nosso relacionamento com o meio ambiente é dado pelos olhos. Dos sentidos todos, o olho ele tem uma prevalência muito grande. E o deficiente visual é o deficiente que tem um custo social muito alto para a família. Né? Então, é muito importante, uma vez que a gente vive mais, que nós estamos precisando cuidar da nossa visão, nós vamos ter que usar muita prevenção na nossa visão para podermos tê-la o melhor possível, que eu acho que a gente vai agora até os 100, aos 3 dígitos certamente, porque eu já tenho pacientes com mais de 100 anos enxergando. Eu tô nessa expectativa, eu tô me preparando para chegar aos 3 dígitos, doutor. Fazendo atividade física, não é por estética, nada disso, é pra gente conseguir ter autonomia e cuidar dos olhos também tá super relacionado. A gente quer ter a qualidade da nossa visão também. Sem dúvida, Denise, a qualidade de vida e qualidade de visão estão intimamente relacionadas, né? Nós precisamos viver enxergando. Agora, alguns hábitos, antes da gente começar a falar da cirurgia refrativa e tudo mais, hoje nós estamos expostos e as crianças estão expostas a telas desde muito cedo. E aí eu vejo mais crianças usando óculos. Daí minha pergunta: as mães estão fazendo a lição de casa e levando mais as crianças ao oftalmologista e por isso a gente tem um maior diagnóstico ou até aquela proteção, os óculos como acessórios, eles podem trazer uma proteção ali, aquela luz da tela, né? Ou, de fato, as telas precocemente inseridas na vida das crianças, que é uma realidade hoje, também fazem com que a gente precise usar óculos mais cedo. A oftalmologia é muito dinâmica. Nós aprendemos aí na época da pandemia que o fato de você ficar muito tempo em casa, você esquecer o lúdico, esquecer a luz solar, isso pode ter aumentado a miopia das crianças. Ou seja, a luz solar ela é fundamental porque existem células na periferia da retina que podem produzir um hormônio e esse hormônio ele contém o crescimento do globo ocular. Fora isso, também me parece que a radiação ultravioleta ajuda a fazer um crosslink da esclera, que é o branco do olho, evitar que o globo ocular cresça no seu diâmetro anteroposterior, que isso é a miopia. Miopia é enxergar próximo e não enxergar distante. Então, é fundamental que a criança brinque no espaço, que ela tome sol naquele horário que a avó mandava tomar, né? Não é estatelar na praia, esquecer. Então, é muito importante isso.
E hoje nós temos mecanismos, nós passamos a conhecer melhor o olho das nossas crianças, porque as mães estão nos trazendo os seus filhos, estão atentas também a isso. Principalmente as mães míopes, hein? São as que mais, elas não querem os filhos míopes. Então nós temos hoje mecanismos, nós temos tratamentos que podem conter a miopia. A briga do oftalmologista hoje, quando faz diagnóstico de uma criança, é que uma dioptria a menos é uma vitória. Por quê? Porque nós sabemos que as miopias maiores que 5 dioptrias, 5 graus, elas se tornam altas miopias. E as altas miopias são acompanhadas de comorbidades oculares, ou seja, a alta miopia tem maior propensão a descolamento da retina, tem maior propensão à degeneração macular, tem maior propensão a glaucoma. Então, nós vamos conter a miopia das nossas crianças. Então, uma dioptria a menos para nós é uma vitória, né? E já faz alguns anos que nós temos lentes de contato que tem essa tecnologia, nós temos lente de óculos com essa tecnologia para a teoria do difocus, e com isso nós temos conseguido conter a miopia. Eu mesmo sou membro da Abracmo, que é uma academia que nós oftalmologistas nos reunimos para estudar o controle da miopia, né? E estamos tendo vitória. Que legal, porque quando a gente pensa que tem sim um fator genético na miopia, gerações passadas, talvez uma geração atrás, pensava, não vai ter jeito, filho de pai e mãe míope. Filho de peixe, peixinho né? Mas não é só a genética. Tá, legal. Existe a genética também. Uhum. Então, e tomar uma atitude, né? Então, tem que levar ao oftalmologista, né? Tem que levar para fazer esse diagnóstico quanto antes e tomar essas medidas aí para conter isso, porque a miopia, ela vai seguindo o desenvolvimento, o crescimento dessa criança, né? Então, até uma determinada idade, isso tende a aumentar. Eu, geralmente, quando começaram esses tratamentos, há uns 6 anos atrás, 5 anos atrás, a gente falava assim, é dos 6 aos 12 anos. Hoje eu já tenho uns pacientes aí com 14, 15, que eles falam, doutor, não vou largar, não. Eu quero continuar com essa lente que está contendo, eu estou com medo de mudar para convencional e voltar até aumento. Porque eles sabem que o que aumentou, depois não volta. E você falou da lente, tanto a lente de contato quanto lente de óculos. Nós temos lentes de contato e temos lentes de óculos que tem esse tratamento específico para o controle da miopia. E em determinados casos, você poderia usar isso mesmo sendo mais jovem, porque a lente de contato, via de regra, os oftalmos costumam falar, tem que ter uma certa idade, porque precisa muita higiene, o cuidado. Nesse caso, para o controle, até você abre uma... Não, nós temos... nós já chegamos a uma excelência da lente de contato. As melhores lentes de contato são as de uso descartável. Perfeito. E essas lentes com tecnologia para o controle de miopia são lentes de contato descartáveis. Porque daí todo dia você descarta e com isso você não fica tendo os problemas de higiene, o acúmulo das proteínas e levar às complicações que são o grande problema das lentes de contato, principalmente as infecções. Muito legal. Vamos falar um pouquinho, então, da cirurgia refrativa? Então, em que momento, qual é o momento que o paciente chega até você e fala assim, doutor, não quero mais usar óculos, agora eu quero operar. Em que momento que, olha, eu quero? Este momento do eu quero, esse momento de agora eu quero a cirurgia, está cada vez mais precoce, porque hoje as crianças vão logo para a academia, a cultura do físico, do esporte, né? E óculos sempre limita. Mas lente de contato é maturidade. Então, você precisa primeiro ter uma criança madura e daí você coloca a lente de contato. O segundo passo vai ser a cirurgia refrativa. Mas a cirurgia refrativa nós precisamos de estabilidade
viabilidade do grau. Nós não podemos operar uma criança que esteja em crescimento, porque você opera o grau hoje e amanhã é outro. Então, isso dá-se geralmente ao redor dos 21, 23 anos, tanto no homem e na mulher. Então, a gente vem seguindo, né, aquele grau, nós oftalmologistas, e vamos vendo quando está estabilizando, daí a indicação da cirurgia, os estudos para ver se há viabilidade cirúrgica e qual vai ser a técnica. Uma vez por ano essa consulta com oftalmo para checar, porque quando o grau dos óculos não tá bom mais, a gente já sabe, né? Exatamente. Sabe, tem o estirão, né, o crescimento que aumenta com maior frequência, e você ali na consulta sempre vai aferir, né? Aliás, os míopes têm medo do oftalmologista, porque diz que a gente sempre aumenta o óculos. Só não são vocês, né? E eu também queria aproveitar e dizer que, assim, o míope, ele tá muito mais assistido na saúde ocular, porque vai mais. Quando os óculos não estão bons, você tem que ir ao oftalmo. E é bom que vá mesmo, porque não vai ser só os seus óculos que vão ser atualizados, né? Toda consulta oftalmológica tem um começo, meio, fim, para ver a pressão, né? Para ver o que mais precisa ali naquele olho. Você acha que você tá indo só para atualizar seus óculos? E, na verdade, você vai tá com a saúde ocular, assim, ótima, porque enxergar mal vai mais. Não, e isso é muito mais importante, depois, vamos dizer ali depois dos 40. Tá. Né? Que as comorbidades, que a presbiopia, que fica a vista cansada. Então, nós precisamos disso. Então, não é só ir lá ver a visão, se está enxergando ou trocar o óculos. Isto é a porta de entrada para a saúde ocular. Na consulta oftalmológica, nós vamos medir a pressão dos olhos, né? A tensão ocular, fazer diagnóstico com relação a isso. Vamos ver o exame do fundo de olho, o nervo óptico, a retina, porque é esse conjunto visual é que faz a nossa visão. E se você tiver falha, às vezes, em você vai ter alguma doença, alguma patologia ocular. Legal. E aí, o que o pessoal conta, quem já fez a cirurgia, que é rápido, é tão rápido. E dá vontade, quem enxerga mal, e fala, não, então peraí. Então, 10 minutos eu posso sair de lá já e tô enxergando bem? Às vezes até antes, se tiver menos grau. Meu Deus. Porque aí vai da velocidade dos hertz do laser que você trabalha. Os lasers de última geração são mais rápidos. O tamanho da zona óptica que você opera. Então, se é miopia, se é hipermetropia, se é só astigmatismo, né? Porque hoje com o laser a gente consegue corrigir miopias, consegue corrigir astigmatismos e consegue a hipermetropia também. O que é fundamental na cirurgia refrativa é o exame pré-operatório. O oftalmologista tem que estar muito familiarizado com a córnea do paciente, com a curvatura dessa córnea, com a espessura dessa córnea, com a córnea anterior, com a posterior. Nós começamos a operar lá atrás só com imagens do disco de Plácido, com coisas rudimentares. Daí começamos a fazer a tomografia primeiramente a topografia da córnea. Hoje nós fazemos uma tomografia da córnea com um número de pontos muito maior. Então, hoje nós estamos muito mais balizados para saber o resultado daquela cirurgia e qual técnica que se vamos personalizar. E os lasers estão sempre numa revolução fantástica. E a inteligência artificial tem nos ajudado muito também nesses últimos anos, nesse último ano. Eu imagino agora, toda hora está surgindo. Eu sou, assim, fascinado com tecnologia, então eu fico, assim, maravilhado com tudo que a gente está aprendendo e que está vendo surgir. E para quem tem medo, né, a pessoa fala, inteligência artificial bem usada, né, ajuda demais, né?
traz a previsibilidade, ajuda, né? Muito, a gente tem que usar isso a nosso favor. Inteligência artificial não é automação. Legal. A inteligência artificial, ela precisa de alguém com inteligência para entrar os dados nela, senão ela é burra. Então, nós não podemos ter medo de alimentar a inteligência artificial. Pelo contrário, nós precisamos sempre estar alimentando. É como aquele problema de matemática, da álgebra, que surgia. Quando o enunciado é bem feito, o resultado também sai fácil. E na inteligência artificial, o enunciado, a maneira que você vai buscar e entra os dados é fundamental. Quanto mais se alimenta, melhor vai ficar. Melhor vai ficar. Legal, doutor. Então, eu falei durar 10 minutos, dependendo, pode durar até menos. O que não significa que é um trabalho fácil, tá? Porque o espaço é pequeno. Exatamente. Exige muita habilidade do médico. Então, assim, só é rapidinho, traz o conforto pra gente, legal, mas saiba que tem que valorizar o profissional que tá ali comandando essa orquestra, porque, né, tudo funciona no momento ali da cirurgia. É uma cirurgia, porque às vezes fala tão rapidinho, é um procedimento. Não, é uma cirurgia, é coisa séria, escolha bem o seu profissional. Não é brincadeira, né, doutora? Às vezes a gente tem dificuldade de pensar numa cirurgia que é maior, imagina um espacinho. Eu até falo para os meus residentes, eu tive sorte de ver que a tecnologia foi se agregando. Eu era de uma época que para calcular uma lente intraocular da catarata, eu usava calculadora, fazia umas contas aqui da córnea, depois do diâmetro anteposterior, já sabia a fórmula que era pequena e multiplicava e tinha um resultado, né? Então, eu sabia o valor de cada dado. Eu sabia que uma daquelas medidas precisava ser muito bem feita, porque ao eu errar aquela medida, eu errava. Hoje, as fórmulas são algoritmos, tem uma série de coisas e fatores para isso, mas as medidas, a colheita dos dados segue sendo de grande importância. Por isso que eu sempre falo, não pensem só que a máquina acerta. Você sempre precisa estar coordenando, você precisa estar pensando como a máquina vai realizar aquilo. Se para nós uma medida pequena é milímetro? Para nós são micras. Micrômetro, é isso? Milímetro já é pequenininho pra gente, dentro dos olhos isso é muito menor ainda. Muito legal falar sobre isso, doutor. Mas dá pra imaginar, assim, tem um paciente que chega até você e fala, doutor, mas será que dá pra eu ficar sem óculos? Porque as minhas lentes são espessas, a minha miopia é alta. Eu sou um alto míope. Já tenho a estabilização. Usei óculos a vida inteira. Posso sair dessa cirurgia refrativa sem a necessidade de usar? Denise, hoje existem muitas técnicas de personalização na cirurgia refrativa. O arsenal é grande. E existem também cirurgias de lentes fásicas. Existem outros instrumentos que nós temos para corrigir a miopia. É difícil hoje um grau que a gente não consiga corrigir, né? Então, a oftalmologia, a cirurgia oftalmológica ampliou muito a cobertura de acesso às distintas refrações, aos distintos graus que os pacientes têm. Legal. Para o leigo, né, a gente fala de cirurgia refrativa, parece que a gente está falando de uma entidade da cirurgia, é a mesma coisa para todo mundo. E você já falou aqui de diferentes tipos de laser. Então, eu posso imaginar que você tenha a cirurgia refrativa, que você pode usar alguns tipos de laser e que também tem técnicas diferentes. É isso? Sim. Você tem, por exemplo, o laser de femtosegundo, né? Ele vai fazer o flap, ele vai cortar aquela camada da córnea para daí você aplicar o laser, que é o que a gente chama de fento-LASIK. É todo
vamos dizer, é todo a laser. Então, você consegue fazer um flap mais fino. Com isso, você tem mais tecido para o excimer laser, que é outro laser, agir para corrigir a miopia, né? A miopia, geralmente, o laser desgasta a córnea. Na hipermetropia, o laser aumenta a curvatura da córnea. E no astigmatismo, nós temos um misto, porque o astigmatismo é uma irregularidade da córnea. E eu tenho que acertar os meridianos da córnea. Então, miopia não enxerga de longe. Não enxerga de longe. Astigmatismo enxerga embaçado. Embaçado, nublado. E A hipermetropia não enxerga de perto. Tá. Que é o que a gente, depois dos 40 anos? A presbiopia é depois dos 40 anos. Vamos dizer, o remédio dela, a correção óptica da presbiopia é a mesma da hipermetropia, que é lente positiva. Perfeito. Mas, vamos dizer, um hipermétrope de 4, 6 graus, quando jovem ele até acomoda, ele engana o olho e acaba enxergando, mas quando ele está um pouquinho mais idoso já, ele já não enxerga nem bem, nem de perto e nem de longe. E não é raro a pessoa ter uma combinação de situações. Então, é míope, tem astigmatismo. Míope com astigmatismo, hipermétrope com astigmatismo. Isso, é comum. É comum, o presbítero com astigmatismo. É possível corrigir nessa mesma cirurgia, ou você tem, ao planejar essa cirurgia, você vai com uma intenção principal? Não, hoje os exames prévios nos possibilitam um planejamento eficaz para cada tipo de grau. Eu já sei que se o laser vai corrigir aquela córnea ou não. Dá para dizer se tem uma técnica mais segura da cirurgia refrativa? Isso é a escolha e a expertise do cirurgião para cada olho. E isso a escolha, eu sempre digo, o paciente diz, o PRK dói um pouquinho mais, o outro eu queria essa. Eu falo assim, eu tenho que escolher o que é melhor para o seu olho e para dar a melhor correção para o seu olho e para dar uma melhor liberdade sem óculos para você. Perfeito, perfeito. Que hoje a gente tem tanta informação, né, doutor? Que pesquisando, quando alguém, né, fala, não, eu quero, vou fazer. A gente já pesquisa, põe na internet, outras pessoas já vão falando o nome da tecnologia que foi usada, e às vezes a gente chega no médico já falando, olha, doutor, eu queria fazer, mas queria fazer igual a minha prima, que foi de tal maneira. A gente não sabe se é o melhor pra gente, né? Não, a minha concorrência do Dr. Google já não era fácil. Agora com o chat GPT, Perplex, Gemini, tá mais difícil. Tá mais difícil, né? A consulta ficou mais longa, porque agora você tem que explicar, né? Então você, não, olha, não é bem, dá uma aula mesmo, né? A consulta acaba sendo uma aula, ainda mais quando a pessoa, de fato, é um caso cirúrgico, né? Sem dúvida. Muito legal, eu gosto. Eu sou uma paciente que pergunta tudo, viu, doutor? Eu gosto. Agora, existe um momento para fazer essa cirurgia? Então, você falou que tem que ter a estabilização, ok. Tem gente que não estabiliza? Ou que estabiliza e depois volta a aumentar? Então, depois, assim, de muito tempo, volta a aumentar? Eu diria para você que acontece. Porque nós somos evolutivos, né? Às vezes, quando o paciente fala nunca mais volta, eu falo assim, se eu falar para você que por 8, 10 anos tá segurado, não tá bom? Nem sempre, nem nunca, porque né? depois mudam. E mudam as nossas prioridades. Vai surgir a presbiopia, que é a dificuldade de perto. Hábitos da sua vida também mudam, né? Hoje, nós oftalmologistas, quando vamos planejar uma lente de correção da catarata para um paciente, eu preciso me colocar um pouco no lugar do paciente, saber o hobby que ele tem, aonde que ele valoriza mais a visão, porque com tudo que a gente tem, eu não consigo às vezes entregar a ele, devolver a ele igual a quando ele tinha 20 e poucos anos. Uhum. Eu sempre digo, o olho que o Criador fez é melhor. Nós damos aí uma atrasada no relógio. Uhum.
né? Não tem sempre, não tem traumas que podem acontecer, Sem né? dúvida. Às vezes é alguém que também não colabora muito. E temos um outro fator, a gente acaba às vezes envelhecendo. O que melhor pode acontecer com a gente é envelhecer, né? Doutor, muito legal. Você falou então da estabilização, que não tem sempre nem nunca, mas quando chega, parece que depois dos 40 é que a vista vai ficando mais cansada, que pode chegar a presbiopia, e aí nunca precisou usar óculos, espera. O pessoal sempre fala isso, né? Mas eu não uso óculos. Espera você fazer 40 anos. Dá pra corrigir mesmo depois dos 40 anos. Às vezes você tinha um pouquinho de miopia, e isso é uma coisa legal, porque um pouquinho de miopia parece que é bom depois dos 40. Nossa, você tocou num ponto crucial. Eu às vezes sempre deixo um pouquinho de miopia e nem falo para os pacientes. Daí, quando eles começam a ver e tudo, eles falam assim, puxa, mas eu tô com isso. Eu falo assim, eu deixei. E você pode ver que você está lendo melhor do que se tivesse, entre aspas, totalmente zerado. Às vezes o zero não é a melhor opção, né? Eu sou emétrope, preciso de óculos só para perto, não preciso para longe, mas lhe confesso, queria ter uma miopiazinha em um dos olhos, porque eu ia ficar menos dependente dos óculos multifocais. Legal, então tem isso. Às vezes, não tô entendendo muito. Por que o doutor falou isso, né? Um pouquinho. E aí, você falou em um dos olhos. A gente tem um olho que é dominante. Todos nós temos. E o nosso corpo é muito inteligente, né? O cérebro é muito... A gente acaba se adaptando. É bom, é ruim. Porque às vezes você tem uma situação e já tá enxergando muito mal de um olho e o dominante tá ali dando conta também. Se você não vai ao médico, passa, né? Sem dúvida, por isso é fundamental. Legal. Então, mesmo depois dos 40 anos, te incomodou, dá pra operar. Dá para operar. Só a presbiopia. Inclusive, eu ia falar... você me falou da cirurgia... Vamos falar de cirurgia da presbiopia. Ótimo. Vamos dizer, meu caso, que não precisa de óculos para longe e começa a precisar de óculos para perto. Nós estamos começando agora com o excimer laser, dar um polimento na córnea, mexer na asfericidade e melhorar também a visão proximal. Certo? Isso na catarata a gente já tem conseguido com maior efetividade. Mas na cirurgia refrativa, o que eu digo, os presbitas mais jovens vão fazer em breve uso dessa tecnologia, que está muito promissora. Eu já tenho alguns casos que a gente fez, mas é como um conceito assim, de elástico. Às vezes você estica, mas volta. E agora nós estamos aprendendo a dar uma esticadinha que fique mais permanente. Muito legal. Então, uma coisa promissora aí para breve, né? Você falou da cirurgia, e aí muita gente pensa, como que eu tenho que me planejar? Opera os 2 olhos ao mesmo tempo? Opera um de cada vez? Isso varia de médico para médico? Como que é com você? Qual é a sua conduta? E o pré-operatório, você falou que é super importante, exige exames, aquela conscientização do paciente. E o pós-operatório? Eu diria para você que o pré-operatório é muito importante, os exames oculares, os exames da superfície ocular, o exame também da retina. Nós vamos operar olhos saudáveis, né? Agora, o pós-operatório varia um pouco de técnica para técnica e tem que usar os colírios, que não são muitos, são 2, 3 no máximo, ali por 20 dias, 15 dias, umas 4 vezes ao dia. Não é um absurdo de vezes, você não precisa ficar à noite em claro pingando o colírio. E com relação a restrições, a única restrição que eu peço na cirurgia refrativa é mergulhar em água de piscina, rio ou mar, porque a córnea é um tecido avascular e a cicatrização é mais lenta.
né? Agora, não tem grandes restrições. E operamos, sim, na refrativa, os 2 olhos simultaneamente. Eu já comecei a operar lá atrás, em 1994, os meus contatos com cirurgia com Extra começaram em 92. Eu já estou meio jurássico, né? Segundo os jovens. Tá muito experiente, doutor, que ótimo. O que acontece? Naquela época, a gente operava um olho separado do outro. A maneira que nós vimos, a maneira que nós adquirimos confiança com o laser e tudo isso, a gente opera hoje na refrativa os 2 olhos simultaneamente. Por isso que eu falei para você que às vezes é questão de segundos cada olho e em menos de 5 minutos você já está às vezes com os 2 olhos operados e enxergando. Que legal. E esse teu relato, né? Então, como era antes, quando começou, tudo que mudou. Então, isso exigiu demais dos médicos da tua geração. Exigiu demais. As mudanças continuam acontecendo, mas as principais mudanças aconteceram nessa etapa, né? Então, quanta coisa mudou de quando você começou a operar? Olha, é uma coisa impressionante, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante saber que nós fomos caminhando e chegamos a um estado da arte. Muito legal. Doutor, você falou de retina. O alto míope tem uma questão ali, não sei se está mais sujeito, mais suscetível a ter alto míope, descolamento. Ele tem um olho mais alongado, certo? Mais esticado. O diâmetro anteroposterior do globo ocular é maior. Então ele tem uma retina, vamos chamar, mais adelgaçada, né? Muitas vezes o paciente chega e fala assim, eu não posso operar refrativa porque eu tenho a retina fina. Quem decide que se vai operar é a córnea fina. Não. A retina ninguém mexe. Tá. E a retina é quem enxerga em todos nós, porque a retina tem a camada de fibras nervosas que vai criar o nervo óptico e lá no cérebro, na região occipital, é que vai se processar a visão. Então é como se você tivesse uma lâmpada, você tem a lâmpada, é o globo ocular, que você liga no nervo óptico, que é o fio e que vai lá no cérebro processar a visão, que é a fonte de energia. Então, quantas doenças nós podemos ter em todo esse trajeto, né? É por isso que, apesar da gente cuidar só do globo ocular, nós temos subespecialidades como a neurooftalmologia, a retina, o glaucoma, doenças externas, a córnea, a cirurgia refrativa, a catarata. O globo ocular é gratificante para nós porque é muito fácil você estudá-lo e identificar doenças com todo o arsenal que nós temos hoje da propedêutica armada. Incrível. E para quem recebeu, vou pensar aqui num jovem de 40, 45 anos, que lá atrás, com 20 e poucos, esperando essa estabilização da miopia, recebeu a informação e a contraindicação cirúrgica por conta da córnea fina. Esse critério, quão fina é essa córnea, mudou de 20 anos para cá? Bom, depende do grau que ele tenha. Hoje, nós temos as lentes fásicas, né? E essas lentes, elas são implantadas atrás da íris e na frente do cristalino. Antes a gente começava essas lentes em miopias maiores ou iguais a 6. Hoje, nós já temos até de uma dioptria. Existem países que preconizam por hábitos culturais, que não querem o laser, preferem as lentes fásicas. Então, hoje nós conseguimos corrigir uma gama muito grande de córneas, de casos que tinham córneas finas e que antes não foram operados. Então, é mais uma opção. É mais uma opção. Porque córnea fina é mesmo contraindicação. Não é que você não consegue... Não tem o que fazer, né? Se na miopia o laser vai desgastar, como é que eu vou desgastar o que já é fino? Tá. Então, essas lentes intraoculares... São lentes fásicas, porque elas vão na frente
do cristalino. Você não retira o cristalino para implantar essas lentes. Alguma contraindicação para esse tipo de procedimento? Bom, isso você tem que fazer Os exames. saber a profundidade da câmara anterior, a celularidade da córnea. Sempre você tem que estudar bem todos os tecidos oculares para a gente poder partir para uma cirurgia. Para quem tem ceratocone, que é sempre uma questão. Eu acho que a pessoa que tem ceratocone tem medo de mexer, sempre vai no oftalmo para ter certeza, o oftalmo que acompanha o ceratocone. Para quem tem glaucoma também, que deve fazer um acompanhamento mais de perto. Tem contraindicação? Para quem tem a miopia, não dá para fazer a cirurgia refrativa, mas também quer ter o benefício aí? Sem dúvida, hoje, glaucoma é um pouco mais complicado. E o glaucoma aparece geralmente numa faixa etária mais alta. Adiante, né? Já os casos de ceratocone, nós estamos também, quando há uma estabilidade e o estudo do segmento anterior permite implantar a lente fáscica. Agora, você fez uma construção de uma frase muito interessante que me fez lembrar uma outra coisa. Quem tem ceratocone tem medo de mexer nos olhos. Eu digo, porque ele mexeu muito, né? Porque o ceratocone quem tem ceratocone não pode coçar os olhos. É o excesso de coceira que muitas vezes leva à progressão do ceratocone. Então, hoje, quando eu pego um jovem ali na adolescência com ceratocone, eu falo, se quiser coçar os olhos é com o cotovelo. Não né? vai coçar. Tá aqui um colírio antialérgico para você não ter coceira, porque é fundamental isso. E no ceratocone também surgiu uma série de novidades. Nós temos hoje o crosslink para tentar melhorar as ligações convalentes do colágeno corneano. Temos os anéis intraestromais, os anéis intracorneanos para evitar, é como se fosse a barbatana de uma camisa que a gente coloca para melhorar, retificar a curvatura da córnea. E temos lentes de contato com designs, com material que permite uma oxigenação muito melhor da córnea e também uma tolerância muito melhor. Hoje as lentes esclerais têm dado ao portador do ceratocone uma qualidade de visão e uma qualidade de vida muito interessante. E por último, os transplantes de córnea, que quem mais é beneficiado e mais tem indicação são os portadores de ceratocone, que está até diminuindo o número de transplantes de córnea no ceratocone pelas terapêuticas prévias e as prevenções que a gente tem feito. E também hoje nós temos transplantes que você tem tempos que o laser ajuda, só tem os transplantes lamelares. Então também teve muita inovação na cirurgia do transplante para o portador de ceratocone. E a gente já tem essa informação, né? Então, aquela criança bem alérgica, coçando os olhinhos, né? Então, leva, porque tem desde a infância maneiras de... O doutor falou colírios, de você conseguir amenizar isso, porque coça, a criança vai coçar. Ela não tem a noção, a consciência do mal que aquilo pode causar, o adolescente, enfim. A gente vai criando, tomando essa consciência depois, né? Então, existem hoje maneiras de você melhorar isso, dar esse conforto e evitar, portanto, ali, de maneira mecânica, fazer com que aquilo evolua, né, doutor? Muito legal. Faltou falar alguma coisa da cirurgia refrativa? Acho que abordamos tudo. Vamos para catarata, então? Vamos. Doutor, dá para dizer que catarata é a primeira causa de cegueira reversível no mundo? Você está totalmente correta, né? No Brasil, nós sabemos que 49% da nossa população acima de 55 anos está predisposta a ter catarata pela alta radiação ultravioleta e hábitos que nós temos. O tabagismo leva a catarata, o excesso de sal pode levar a catarata, uma série de medicações leva a catarata, pessoas que têm doenças crônicas, que fazem uso de corticoide, leva a catarata, o diabético tem mais catarata, as mulheres acabam, por causa dos hormônios, das fases hormonais da mulher, tendo mais catarata. Eu sempre até digo,
o consultório de oftalmologista tem o dobro de mulheres. Porque mulher tem mais olho seco, mulher tem mais catarata e elas se cuidam muito mais que os homens. Com certeza, isso mesmo. Para você ter uma ideia, 73% da população acima de 75 anos tem prevalência positiva para catarata. 73%. O que é considerado a catarata precoce? É claro que tem a catarata congênita. Então a criança já nasceu, o bebê já nasceu com catarata. Aí faz o teste do olhinho lá no hospital mesmo. Correto. Faz o diagnóstico e já vai para o tratamento. Catarata precoce não é congênita. Não é congênita. Catarata precoce já é na nossa idade que você começa a sentir os sintomas da catarata. Começa a ter dificuldade visual, trocar óculos com frequência, a alteração na visão de contraste. O limpador do para-brisa do carro. A alteração da visão de contraste. Sempre acha que a TV não está boa. Mas quando que uma cataratinha, eu brinco, todo mundo tem. Tá. Uma opacidadezinha. E catarata não é um bicho-papão, que uma vez falou, você tá com início de catarata, você precisa sair feito louco, precisa operar, precisa tirar a catarata. Não é. A catarata é uma cirurgia, sempre o tratamento da catarata é cirúrgico. Então é uma cirurgia eletiva, que você elege quando vai operar. Quando que vai operar? Tem horas que você não está mais com boa dirigibilidade, você não está lendo na velocidade que você lia, você está tendo alterações da qualidade de visão que estão impactando na sua qualidade de vida. Aí é o momento de você operar a catarata, certo? Agora, existem alguns casos, por exemplo, hoje, um hipermétrope de 4, 5 graus de hipermetropia, que já tem um princípio de esclerose cristaliniana e que tem ali seus 58 anos, 57. Essa pessoa sofre com o grau dele. Muitas vezes é um óculos caríssimo que está mudando com frequência, certo? Porque ele precisa de um óculos para longe, para perto, para enxergar. Então, eu acho que esses casos, eles vão ter um grande benefício com uma catarata que eu chamaria um pouquinho mais precoce, mais cedo. Tá. Quem é que vai dizer? Então, você falou que está muito relacionado à atividade da pessoa, ao quanto aquilo incomoda. Então, um piloto, um motorista, um cirurgião, uma costureira, um dentista. Vocês podem precisar antes fazer a cirurgia. É exatamente isso. Quando ele nota que a qualidade de visão dele piorou muito. Piorou e está impactando a vida dele, a qualidade de vida dele, a parte laboral dele. Mesmo assim, se organiza, não é nada. É uma cirurgia indolor, rápida. E faz. Depois a gente fala do pré e pós. Uma questão de uns 10 minutos. Também rápida. 2 olhos? Um por vez. Um por vez, assim, tá. Eu acabei de ler um artigo essa semana que saiu de um congresso nosso, que na Dinamarca estão falando muito da cirurgia nos 2 olhos. Eu acho um risco. Ainda mais nós num país tropical, que às vezes você pode ter uma infecção, a catarata ocorre no idoso, o ato de pingar um colírio no pós-operatório, o ato de você perder alguma higiene, alguma coisa, pode colocar em risco não um, mas os 2. E a nossa visão é muito nobre para você colocar em risco. Tem alguma regra de qual olho operar primeiro, então? Olha, eu sinto do paciente. Às vezes eu opero o dominante primeiro, às vezes eu opero o outro olho não dominante. Eu sinto qual que está mais evoluído e qual de pronto vai trazer uma melhor resposta para ele voltar às suas atividades o mais rápido possível.
Eu dei aqui alguns exemplos, né, de profissões que vão exigir ali, opa, preciso ver isso aqui, que perdi muita qualidade, né? E aí vai lá, faz o diagnóstico da catarata, né? Tá pouco evoluída, mas já tá trazendo grande repercussão na vida, então ok, pode operar. Acho que acontece cada vez menos hoje, porque os idosos estão muito mais ativos e vai acontecer cada vez menos, mas me preocupa quando a gente fala, é causa de cegueira reversível. Então, é reversível, não é urgente, posso operar, posso programar a cirurgia. Me preocupa um pouco o fato de alguém poder pensar assim, então deixa a catarata correr solta. Será que tem prejuízo dessa catarata já tá ali muito, o cristalino tá muito opaco e sempre eu tenho uma sensação de que tá duro, né? E aí ser mais difícil de operar. Sem dúvida, uma catarata mais avançada, uma catarata na sua classificação maior, que nós podemos classificar as cataratas, uma classificação grau 4, alguma coisa, é uma cirurgia mais difícil. É uma cirurgia que vai levar mais tempo, uma cirurgia que vai requerer, exigir do cirurgião uma habilidade maior. Então, tudo isso precisa ser pensado. E precisamos pensar em uma outra coisa. Quando você está com uma catarata muito avançada, eu não consigo olhar a retina. Assim como você não enxerga, eu também não consigo ver o fundo de olho. Eu não consigo fazer o exame. Então, o diabético pode estar tendo aquela retinopatia diabética sendo avançada, evoluindo ali, estragando a retina dele, e nós não estamos conseguindo visualizar aquilo por causa da catarata. Então, mais uma vez, é muito importante a visita ao oftalmologista e a escolha da data de fazer a cirurgia de catarata. Legal. Sempre a catarata tem tratamento cirúrgico, não tem nenhum colírio, um outro tratamento? Não tem. É sempre cirúrgico. Você falou da incidência solar, né? Então, eu lembro, as primeiras vezes que eu falei, talvez faça quase 20 anos isso, sobre óculos de sol, que de repente não são de boa qualidade. E eu lembro que um oftalmologista disse assim, é melhor não usar do que usar óculos que são só escuros, mas não tem aquela proteção. Continua valendo isso? Vale. O óculos de sol bom realmente protege e traz esse conforto? Infelizmente, não é algo que todo mundo tem. Quando você coloca um óculos escuro, a menina, você que tem um olho claro, a menina do olho abre mais. Então, vai entrar mais luz no globo ocular e vai entrar uma radiação UVA, UVB, nesse maior diâmetro pupilar. O filtro ultravioleta, ele é incolor. Ele pode ser aplicado em lente incolor e aplicado em lente solar. Então, esse filtro incolor vai proteger a radiação que está entrando no globo. Perfeito. Então, não é o fato do óculos ser solar que vai proteger. Né? Às vezes eu digo que mais vale a aba de um boné na posição correta do que um óculos solar de grife. Perfeito. Muito legal. Quando é a hora certa de... E eu já vi óculos da economia informal com filtro ultravioleta e já vi óculos de boa grife sem filtro ultravioleta. Então, nós precisamos sempre estar atentos e buscar, né? Às vezes, as óticas, a grande maioria, tem equipamentos que conseguem medir se tem ou não o tratamento UV. E é fundamental, né? E é fundamental. Operou a catarata. Não, primeiro vamos falar do planejamento dessa cirurgia, porque nós começamos o episódio falando de cirurgia refrativa, então quem tem miopia, astigmatismo, hipermetropia. E pode ser que a pessoa não tenha feito nenhuma cirurgia prévia e que, agora eu tô sabendo que eu posso operar a catarata e também resolver alguma outra questão que já tinha lá de trás. Você colocou muito bem isso. Hoje, a cirurgia de catarata tem que ter um foco refrativo.
certo? Hoje, eu brinco com as minhas clientes que eu faço harmonização visual, Sei. certo? Por quê? A harmonização visual, eu vou devolver uma visão para você. Eu tenho que pensar, eu tenho que estudar qual é a melhor lente para eu corrigir a miopia, a astigmatismo, hipermetropia, presbiopia, e você ficar mais harmonizada, menos dependente dos óculos, ter uma maior liberdade visual após a cirurgia de catarata. E nós temos um arsenal muito grande de lentes para isso. Mas também nós estamos aprendendo, porque tem curvatura de córnea, que essa lente é melhor. Tem quem já foi operado de refrativa, que tal lente é melhor porque ela tem uma esfericidade. Tem a outra que a lente precisa ser tórica, então a tórica é melhor essa nesse caso. Então, nunca a expertise e a vivência do cirurgião de catarata foi tão importante e exigida como está sendo agora. Nunca. Não tem um algoritmo ainda perfeito, né? Eu sempre tenho que colocar um ajustezinho, alguma outra, diminuir aqui, aumentar, para eu poder refinar. Porque eu sempre brinco, eu tenho que me colocar no lugar do meu paciente e imaginar qual que é a presença dele com o online, com o painel do carro, com a visão de distância. Ele é um motorista, ele é um piloto, é a visão de perto. Enxergar todos querem, mas nem sempre eu consigo restaurar em todas as distâncias. E às vezes o paciente ou a paciente está até acostumado para uma distância usar um óculos. Não tem isso. Então, primeiro, se ele quer... não, peraí. Agora eu tô sabendo que eu posso ficar sem. Vou fazer a cirurgia da catarata. Você tá me propondo, tá me dizendo que tem tecnologia nas lentes que eu posso até ficar sem os óculos. Essa pessoa tem que se imaginar naquele novo jeito de viver. Porque quem usa óculos tá tão acostumado já a passar a mão assim e já colocar, né? Ontem operei um paciente meu e ele falou assim, não, esse olho esquerdo eu nem vou operar, não vou fazer investimento, porque eu estando bem com o direito, ele está ótimo. Então eu operei e falei, bom, vamos operar. E ele ficou ótimo, tudo. Daí hoje ele me ligou, falou, doutor, preciso de uma lente do outro, nem que seja meia boca, mas ele tá dando cara que ele quer enxergar também, ele tá com inveja do outro e quer ser operado. Eu falei, nós vamos cuidar. E nesse meio tempo ele falou assim, e agora eu tô com um problema, toda hora eu fico pegando óculos que eu não preciso mais, né? Um outro caso que me lembra, lá atrás, acho que o meu segundo ou terceiro paciente de cirurgia refrativa, ele chamava Pedro. Ele voltou um dia no meu consultório com óculos e 100 graus. Eu falei assim, ué, por quê? Ele falou assim, eu me acostumei tanto com óculos que eu mandei fazer um 100 graus, porque eu não me vejo sem óculos. O que ele mais queria era ficar livre do óculos. Mas ele falou assim, mas eu estou muito satisfeito, porque agora esse óculos é só um acessório que eu estou usando. Óculos são acessórios mesmo, né? Eu acho que o mais importante é justamente isso. Você quer usar um boné, um chapéu, um laço, um par de óculos, mas enxergando bem, o significado daquilo tem outro significado, né? Aquilo tem outro significado. Agora, as lentes dos óculos tem multifocal, tem vários nomes, tem do mais barato ao mais caro da lente, tem. Quando é para cirurgia de catarata, então que você vai fazer essa substituição, tem também essa diversidade? Tem multifoco? É difícil de adaptar, porque tem muita gente que não usa óculos multifocal porque não se adapta. Bom, no caso da lente intraocular multifocal, não tem nada a ver a ótica da lente intraocular com a ótica da lente dos óculos. São dois sistemas totalmente distintos. Então, não é porque ele nunca se adaptou a um óculos multifocal que ele não possa vir
ter uma excelente adaptação e correção cirúrgica, uma lente intraocular multifocal, pentafocal, trifocal. Hoje o marketing, às vezes, é maior que a ciência. Então, os marqueteiros criam nomes, né? A gente até se perde com isso. Mas hoje nós sabemos qual que é a melhor curvatura, a melhor lente para corrigir cada grau. Até quando eu estava vindo para cá, a minha esposa está para operar a catarata e eu estava conversando com um consultor de uma casa, de uma empresa, falando, olha, eu queria que você me mandasse os estudos da sua lente, está sendo lançada agora. Ele falou assim, porque o senhor não põe essa? Eu falei assim, porque essa dá um pouco de halos e eu não quero dormir com os halos. Né? Então, nós já temos o feeling para saber cada caso qual que vai ter a melhor resposta, a melhor visão harmonizada depois de operada a catarata. Né? Não é porque a lente é mais cara que ela pode ser melhor, a lente intraocular que eu estou falando. Não é porque ela é mais cara que ela vai lhe entregar melhor visão. Óbvio que, geralmente, as que têm mais tecnologia, mais caras, que são as lentes premium, que não são as lentes, muitas vezes, disponibilizadas pelo nosso Serviço Único de Saúde, mas elas entregam. Mas você tem dentro dessa gama das lentes premium é quando você vai corrigir o grau. Você tem diferentes categorias e distintas tecnologias. E nós é que vamos balizar e lhe dizer qual que é o melhor. Não é porque ela é mais cara que você vai comprar mais visão. Legal. Isso é legal de falar, porque para quem depende do SUS, essas não são lentes que estão disponíveis, né? Essas que vão corrigir. Mas, mesmo assim, é melhor operar uma catarata e implantar uma lente esférica, uma lente convencional, do que ficar com a catarata. Com certeza, com certeza. Né? Com certeza. Eu ainda, há uns dias atrás, eu operei uma senhorinha muito humilde e a família me trouxe e ela tinha uma catarata extremamente avançada, que já estava na fila, acho que de um serviço do SUS já há uns 3, 4 anos. Uau. E ela estava na cadeira de roda. E daí, conversamos, implantei uma lente mais simples. E no que eu tirei o curativo e tudo, ela levantou e começou a andar. Daí a filha falou, mamãe, a cadeira? Ela falou assim, não quero mais. Entendeu? Quer dizer, veja a limitação que estava sendo imposta a ela e a vida dessa senhora. Como estava mais difícil e ela... De pronto, ela saiu de uma visão de percepção de luz, ela só sabia se estava aceso ou apagado, para uma visão de 50%, 60% ali em menos de 20 horas após a cirurgia. Perfeito. E se for algo que você puder investir, né? Fazer os óculos custam caro. Eu sempre digo isso. O óculos cai, quebra, risca, o cachorro come. Então, invista, às vezes, na lente que você vai ter. Né? Essa é para uma vida, a cirurgia é única. Então, é para o resto da sua vida. E a gente tá... Você tá pronto para chegar nos 3 dígitos? Nós estamos, né, doutor? Estamos prontos. Tô. E aí, então, invista, porque vai durar. A ideia é que a gente viva bastante depois da cirurgia. É por isso que aumentou tanto o que nós chamamos de eye care, né, esse segmento no mundo. Porque todas as populações estão vivendo mais. E ao você viver mais, como a visão é um sentido muito importante, requer mais prevenção e mais cuidados. A catarata pode voltar depois da cirurgia? Eu diria para você que não pode e que pode. Tá. O que acontece é o seguinte, uns anos depois da cirurgia de catarata, em média 3,
cresce na membrana onde aquela lente está apoiada, a cápsula posterior do cristalino, crescem umas células que o pacificam. Então é como se a catarata estivesse voltando. O pessoal fala, sua lente ficou suja. Não é possível ficar suja porque o olho é fechado, como é que vai entrar sujeira lá no olho? Né? Precisamos fazer uma limpeza, a laser. Então você vai ali e retira, corta aquela membrana, porque a lente já está bem posicionada, já está sedimentada na cápsula posterior, no olho, e a pessoa volta a enxergar em segundos. Então, deu uma opacidade aí depois da cirurgia. Vai o oftalmo que no consultório mesmo é possível fazer. No consultório ou na sala ao lado dele tem o equipamento e ele faz. Perfeito. Não há necessidade De operar, de ir para o bloco cirúrgico. Porque o olho não vai ser aberto novamente. Não. Então, com laser, você vai lá e faz. Independente de que lente foi colocada, porque o cristalino da pessoa já foi embora. Já. Substituiu. O que tá lá pela é lente intraocular. Isso, tá. Então, só vai lá, faz o que tem que fazer e a ideia é que seja essa única vez que vai dar essa opacidade ou pode ser que depois de outro tempo tenha de novo. Olha, é raríssimo ter que fazer uma nova capsulotomia. Geralmente uma só, eu diria para você, em 99% dos casos, é um único tratamento. Como que é esse pós? Você falou da cirurgia refrativa, alguns colírios. E da cirurgia de catarata, é muito diferente? Olha, a cirurgia de catarata também. O que mais oftalmologistas têm medo é de infecção. Seja na refrativa e na catarata mais ainda. Mas nós temos colírios que têm alta tecnologia, bons antibióticos muito eficazes. Então, graças a Deus, você usando um colírio que muitas vezes é combinado antibiótico, anti-inflamatório, 4 vezes ao dia, uns 20 dias, 15 dias, é mais que suficiente. E mais uma vez, nesses 15, 20 dias, não entrar em água de qualquer espécie, ter cuidado para não bater esse olho, porque a cirurgia não tem ponto, evitar de coçar o olho, de comprimir, não precisa no dia seguinte da cirurgia mexer com a plantinha querida, ter cuidado com o pet amigo que fica ali do seu lado, que às vezes bate no olho. Então, são esses os cuidados. Porque o que acontece? Né? Eles falam, eu posso dirigir? Eu falo assim, ontem o senhor dirigia? Ele fala, dirigir. Eu falo assim, enxergando menos. Então, agora pode. Né? Porque a restauração da visão já ocorre no dia imediato, subsequente. Então, a pessoa acaba, entre aspas, abusando. Né? Porque é muito comum. Depois da cirurgia, eles chegam e falam assim, eu não preciso operar a catarata, eu estou enxergando bem, eu faço tudo. Daí não consegue renovar CNH, não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo, vem para operar a catarata. Daí ele fala assim, nossa, doutor, agora que eu me dei conta do quanto eu não enxergava. Porque a pessoa vai perdendo a visão na catarata muito paulatinamente. E ela vai se adaptando a não enxergar. Ela vai mudando, criando outros hábitos. Mas a hora que ela opera é que ela até fala, devia ter feito antes. Uau! A vida muda, né, doutor? A vida muda. A vida muda. E quem tem diabetes, usa anticoagulante ou tem outras doenças, pode operar? Tem algum cuidado especial? Nós sempre precisamos controlar um pouco o diabetes, né? Mas hoje a gente tem uma gama de medicamentos e os diabéticos estão bem controladinhos, estão bem melhores. Eu, quando iniciei há algumas décadas lá atrás, vi um paciente diabético, hoje eu vejo pacientes diabéticos com a sua retina bem melhor, hoje as injeções anti-VEGF estão controlando muito bem, então realmente
são medicamentos que estão dando uma melhor acuidade visual, um melhor segmento e expectativa de vida. O diabético, hoje, ele opera a catarata, a gente pode fazer melhor o laser para evitar a retinopatia diabética. Então, não tem o porquê ter medo de um tratamento ocular. Adorei, doutor. Antes de agradecer e finalizar nossa entrevista, meus convidados não vão embora sem levar para casa um kit, um mimo da Farmácia de Manipulação Empório Magistral. Parceira nossa aqui, está comigo desde o primeiro episódio. A Farmácia de Manipulação Empório Magistral é de fácil acesso e não é só para você enviar o seu produto, para pedir ali um orçamento, também para tirar suas dúvidas. A equipe de farmacêuticos está lá, pronta para tirar dúvidas sobre o que você precisar aí daquilo que te foi prescrito, ou aquilo que você ouviu, né, uma substância, um suplemento. Então, vai lá, algum composto de alguma fórmula que você ouviu por aí, tire sua dúvida através do telefone, liga ou manda mensagem no WhatsApp, 11 50 89 5123, 11 50 89 5123, também no Instagram, @Empório Magistral, e no site www.emporiomagistral.com.br. Obrigada, Empório, por essa parceria. Doutor, eu adorei te entrevistar e aprender com você. Um bate-papo super leve, mas é muita experiência que você tem, doutor. Obrigada por ter vindo. Um jeito fácil de explicar para o público. Eu tenho certeza que seus pacientes vão ficar muito felizes com a sua vinda aqui, né? E que é mais do que tirei os óculos ou operei da catarata. De fato, a vida das pessoas muda, né? Elas passam, a autoestima melhora, passam a se gostar mais. A vida tem outros ares, acho que ganha outra dimensão depois do cuidado ali com a visão e da saúde ocular em geral. Obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço, Denise. Foi um convite muito bom e foi muito gratificante estar aqui com você nesse podcast. Obrigada por confiar no meu trabalho. Eu vou deixar o Instagram do doutor, que eu tenho certeza que você também adorou. O doutor é super simpático, esclarece tudo, assim, com muita facilidade. Dá vontade de ser sua paciente, viu, doutor? Dá vontade de ser sua paciente. Eu vou lá, @dr.leoncio_queiroz_neto, do jeitinho que tá escrito na sua tela. @dr.leoncio_queiroz_neto, lá no Instagram, e no Instagram tem os outros contatos, então, para chegar aí até o doutor. Obrigada, doutor. Volto sempre. Obrigada a você que escolhe nos assistir, que está aqui sempre no dia de divulgação de vídeo, aprendendo junto comigo. É um prazer, uma delícia estar à frente do Diálogo 360. A vida é feita de diálogos e conexões. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau!